Olá, gente. Me chamo Meg Vitória e iremos apresentar para vocês o seminário sobre bovino de leite. Bom, a disciplina é zootecnia, ministrada pelo professor Maurício Teixeira, e os integrantes do nosso seminário são Ana Júlia, Ana Vitória, Claudinete Soares, Gabriela Paiva, Gabriele Lírio, Isiane Maria, Júlio César, Catiele Moraes, Meg Vitória, Mel Rebeca e Thalita Lima. Bom, de início eu vou falar para vocês o que é um gado de leite e suas principais características. Bom, o gado leiteiro, ele é um bovino de grande porte que possui a capacidade de gerar leite e fornecê-lo, seja tanto na amamentação da sua cria ou para comercializar e para o uso humano, né? Suas características mais evidentes é de serem um animal que come rapidamente o seu alimento e que se deitam ou param embaixo de sombras durante as horas mais quentes do dia para mastigar, ou seja, ruminar esta comida. Essas vacas leiteiras, elas são criadas especificamente para produzir grandes quantidades de leite. Essas vacas, elas só podem produzir esses leites após darem à luz. Como essas vacas leiteiras, elas são obrigadas a ter pelo menos uma cria ao ano, né? Porque assim a produção de leite ela está intimamente relacionada, associada, né, com essa reprodução. E o gado leiteiro ele compõe um setor específico de uma fazenda, pode ser no pasto ou na pecuária intensiva, e é nesse setor que é possível realizar a obtenção do leite para o consumo de comercialização. Vale destacar que esse leite produzido pela vaca leiteira é considerado como um subproduto que depende da função reprodutiva e de uma dieta controlada. Ao longo do seminário, os meus colegas de turma vão explicar um pouco sobre essa dieta, sobre como funciona, sobre as medidas sanitárias. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Júlia e eu fiquei responsável por falar um pouquinho sobre as raças de bovino de leite. Bom, para começar, eu gostaria de lembrar a vocês que o Brasil ele é o terceiro maior produtor de leite mundial. Isso se dá graças às raças que existem aqui. Mas eu destaquei aqui 3 raças que são consideradas as mais produtoras. De início, nós temos a raça holandesa. É uma raça de origem alemã, possui uma característica muito grande de adaptabilidade, e isso permitiu que ela se adaptasse muito bem ao nosso ambiente e ao nosso clima. As vacas holandesas, elas podem ter uma produtividade média de até 35 litros de leite por dia, em um período de 305 dias em uma lactação. Isso pode dar um total de 8.000 a 9.000 quilos de leite. Segundamente, nós temos a raça de origem indiana. É um animal que possui uma boa aptidão física e também a característica de ser dócil. Dados da Associação Brasileira de Criadores de Gir Leiteiro, eles apontam que a produção de leite pode chegar até 3.000 quilos por lactação. Isso quer dizer que é uma produção de 12 quilos por dia. Fora isso, também possui uma alta produção de sêmen, de embriões, de tourinhos e de matrizes. Em terceiro lugar, nós temos a raça Girolando. É de origem brasileira, resultado de um cruzamento entre uma raça holandesa e a raça Gir. As raças Girolando, elas possuem uma característica muito boa devido ao seu alto melhoramento genético, que é feito em constante processo pelos seus criadores. As vacas Girolando, elas vêm registrando um crescente aumento na produção de leite. A sua produção de leite até agora, ela está baseada em 18 litros por dia. E 4.500 quilos são o total durante uma lactação. Bem, dando continuidade ao nosso trabalho, vou falar um pouco sobre algumas técnicas de manejo com a bovinocultura, com os bovinos, né? Primeiramente, temos o manejo de pastagem nas águas, porque, como a gente sabe, nesses períodos chuvosos, o índice do capim crescer, ele aumenta muito devido às chuvas. Temos também a mesa de maternidade,
que é quando colocamos o bezerro em cima de uma tábua de madeira e fazemos a cura do umbigo desse bezerro. Temos também a ressincronização na IATF, que é quando é permitido fazer a inseminação de até 100% dos animais no período de estação de monta desses animais. Temos também a vacinação, que é muito importante também, é muito legal fazer a vacinação, manter as vacinas em dia desse rebanho, porque as vacinas elas previnem doenças que os animais possam vir a ter. E em questão da vacinação, é muito importante que se faça o uso de agulhas, né, corretas, e a aplicação também venha a ser correta para ter tanto o bem-estar do animal, manter o bem-estar do animal, quanto também para manter a proteção daquela pessoa, né, daquele profissional que vai fazer a aplicação daquela vacina. Temos também os bezerros de primeira cria, e é muito importante que vamos trazer um alerta aqui para os bezerros de primeira cria, porque o índice de abandono desses bezerros novos por parte das suas mães é muito grande. Temos também o combate de carrapatos. Como a gente sabe, carrapatos são pragas que podem provocar diversos problemas com os animais, principalmente com as vacas, né? Que a gente está falando agora. Então, os carrapatos, eles podem fazer com que o animal perca peso, pode provocar lesões na pele do animal, dentre outros problemas, pode até, em casos extremos, pode até fazer com que chegue à morte, né, do rebanho ou daquele bezerro que está sendo afetado. Temos também a reação vacinal, né, que a reação vacinal, vamos dar um exemplo. Se a vacinação for feita de forma correta, né, pode evitar que aquele bezerro ou aquele rebanho perca peso. E é muito importante também manter o seu rebanho devidamente imunizado e protegido contra essas doenças. E, finalizando, temos o comportamento do bovino, né, que é importante que se tenha cuidado, tanto com os neonatos, né, que é os recém-nascidos, quanto bezerros, né, novilhas já um pouco mais velhas, porque é nesse período de tempo que vai ser determinada a imunidade desse bezerro. Então, é muito importante que esse bezerro fique protegido. Meu nome é Ana Vitória e eu vou falar um pouco sobre dietas pré-parto. Período em que o estoque materno de nutrientes são direcionados para o crescimento e a sobrevivência fetal, além da preparação da glândula mamária para o início da lactação. Corresponde entre 21 e 30 dias antes do parto, no qual as vacas passam por uma drástica alteração metabólica e fisiológica, em que se prepara para o parto para a futura lactação. Ocorre a diminuição do consumo da matéria seca, maior demanda de nutrientes, principalmente para a produção de colostro. A energia, a proteína e os minerais são provenientes da mobilização de reservas corporais. O que é a hipocalcemia ou a febre do leite? É uma doença caracterizada pela dificuldade das vacas leiteiras em manter a quantidade adequada de cálcio no sangue e ocorre geralmente nas primeiras 48 horas após o parto. Alguns casos podem chegar a se manifestar até 72 horas depois. O comprometimento de níveis séricos de cálcio. O cálcio, que é absorvido pelo intestino vindo da dieta, é momentaneamente insuficiente para substituir as perdas endógenas, de forma que o resultado é a hipocalcemia. Desse modo, a vaca precisa aumentar os níveis sanguíneos de cálcio por meio de um aumento de reabsorção pelos túbulos renais, pela mobilização das reservas de cálcio nos ossos, pelo osteoclasto e pela absorção de cálcio. A necessidade de cálcio para a produção de colostro é 9 vezes maior que a quantidade presente no sangue. Problemas relacionados à hipocalcemia.
9 vezes maiores chances de apresentar cetose, 8 vezes maior chance de apresentar mamite, 3 vezes maior chance de apresentar deslocamentos de abomaço, ocorre uma diminuição de 14% da produção de leite, 3 vezes mais chance de retenção de placenta e eficiência produtiva. A dieta aniônica, ela ativa mecanismos capazes de aumentar o cálcio no sangue. O que caracteriza uma dieta aniônica é a maior concentração de ânions em relação à concentração de cátions. Os cátions e os ânions são eletrólitos da dieta. Os ânions têm a carga negativa, como, por exemplo, o cloro, o enxofre, fósforo. Já os cátions possuem carga positiva, tendo como exemplo o sódio, potássio, cálcio e magnésio. Se a diferença cátion-aniônica da dieta é positiva, a dieta é considerada mais catiônica. E quando negativa, é considerada aniônica. O fornecimento de uma dieta aniônica torna o pH do sangue mais ácido. A acidez do sangue estimula a ação de paratômito e vitamina D, que causam a mobilização do cálcio dos ossos para o sangue, aumentando também a absorção intestinal e reduzindo a excreção urinária de cálcio. O pH urinário ideal é entre 5,5 e 6. A bovinocultura, polêmicas e problemáticas. Dentre diversas polêmicas que rodam o meio da bovinocultura, temos o seguinte questionamento. A vaca precisa estar grávida constantemente para dar leite? Não. Esse é um questionamento equivocado, porque depois de dar à luz, a vaca ela começa a produção de leite. Essa produção de leite ela se estende entre 9 ou mais meses, dependendo também da sua alimentação, da sua qualidade de vida e do seu ambiente. Outra polêmica é a seguinte: abate de vacas prenhas gera polêmica. Fiscais agropecuários e ONGs pedem revogação do artigo 7º da nova norma. O artigo 7º da Portaria 365 de 2021, ela autoriza o abate de vacas prenhas, inclusive no final da gestação. Essa prática ela já era permitida desde 2017 pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Essa medida ela gerou várias polêmicas entre os fiscais agropecuários e entidades de defesa dos direitos animais. Vários grupos se reuniram para pedir a revogação desse artigo, emitiram notas de repúdio. Algumas das organizações chegaram até falar que era inaceitável e lamentável. Agora eu vou explicar sobre o manejo sanitário e a forma correta que ele precisa ocorrer dentro de um rebanho de leite. Primeiramente, esse manejo sanitário correto ele precisa se iniciar em cima das anotações de ocorrências que existem dentro daquele rebanho. É somente com essas anotações que nós, médicos veterinários ou zootecnistas, vamos vir a analisar e tomar uma iniciativa para auxiliar ali no manejo correto desses animais. Existem várias doenças que podem vir a acometer um rebanho de bovinos de leite. E devido a isso, existem métodos que precisam ser adotados, como, por exemplo, testes sorológicos antes da compra desses animais, o isolamento de 2 a 3 semanas antes de vir a introduzi-los no rebanho e a utilização de material genético livre de patógenos. Esse material genético seria o sêmen e os embriões. Essa adoção de boas práticas de manejo vai vir a prevenir e controlar as enfermidades e também pode controlar e prevenir uma perda econômica, Além dessas técnicas que eu citei, também temos outras técnicas que por exemplo, a divisão de lotes de animais de acordo com a faixa etária ou condição fisiológica,
o isolamento da área onde os animais permanecem ali e o uso individual de um material veterinário. Eu vou explicar 2 técnicas, mais especificamente. A quarentena foi uma que eu escolhi, que é uma estratégia importante de isolamento, né, nos animais que são recém-adquiridos. Na quarentena acontece uma barreira sanitária que vai prevenir a introdução de patógenos dentro daquela propriedade. É uma prática no qual os animais eles vão permanecer 40 dias isolados dos demais até a realização de determinados testes sanitários. Outras 2 técnicas que eu trouxe foi o pedilúvio e o rodilúvio. Ela é extremamente importante, né? É recomendada a instalação em alguns locais e serve para o controle da entrada de patógenos. O pedilúvio ele é usado para lavar calçados, luvas e as patas dos animais, e o rodilúvio é utilizado para lavar as rodas, os pneus, seja de carro, de caminhões ou de motocicletas. Enfim, essas foram as técnicas que eu resolvi me aprofundar mais. Bom, pessoal, continuando o trabalho, a gente vai falar um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter com o bezerro, né? Após o parto. Vamos lá, os cuidados com o parto, né? Tem que ter esse cuidado. A ingestão de colostro nas primeiras horas de vida. A importância da cura do umbigo. É muito importante que o umbigo ele esteja sarado, seja bem tratado para que sare logo. A vermifugação e vacinas, tem que ter a vacinação, tem que ser indispensável, assim como bebês humanos, quando nascem, precisam tomar vacina regularmente, os animais também precisam. Atenção com a limpeza, tem que ter uma higiene, tem que ter a higienização, tem que ser bem feita, bem preparada, a alimentação tem que ser balanceada. E falando um pouco mais, né, sobre tudo isso que eu falei, ó, tipo, logo após o nascimento, o bezerro ele tem que ser bem limpo, ele tem que remover as membranas fetais, o muco do nariz e da boca. A vaca, ela costuma lamber o bezerro, mas por que ela lambe o bezerro? Porque isso ajuda a secar os pelos e a estimular a circulação e a respiração. Olha como isso é interessante. Um estímulo já da mãe, né, da vaca, ela já tem esse estímulo de fazer isso com o bezerro. Deve sempre induzir o bezerro a mamar o colostro, no caso é o leite, né? E como eu falei para vocês, fornecer no mínimo 2 quilos de colostro no primeiro contato com o leite, né? Aí a gente fala muito, né, sobre essa questão da alimentação, que tem que ser saudável, mas e aí, uma alimentação saudável? Então eu posso ordenhar a vaca antes do parto? E é o que a gente vai ver agora. Posso ou não posso? Não, eu não posso ordenhar a vaca antes do parto. Por que eu não posso ordenhar a vaca antes do parto, pessoal? Porque o bezerro ele precisa mamar a maior quantidade de leite logo após o nascimento. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele precisa garantir a ingestão uma ingestão boa, uma quantidade boa de imunoglobulinas, para que ele cresça saudável, que ele crie resistência e imunidade e que não haja problemas futuramente. Então, é por isso que não podemos ordenhar a vaca antes do parto. Então, dando continuidade, o meu nome é Isiane e eu vou falar um pouco sobre o melhoramento genético para bovino de leite. É importante saber primeiro que melhorar geneticamente o bovino de leite significa fazer uma seleção criteriosa para que a próxima geração seja melhor que a atual. O objetivo é aumentar a produtividade e ampliar a capacidade de gerar resultados para as propriedades que trabalham com esse tipo de atividades. Mas quais as melhores práticas para fazer o melhoramento genético em seu bovino? Bem, o melhoramento genético pode ser feito pela inseminação artificial e pode ter o auxílio de outras biotecnologias para acelerar o processo. Essas ferramentas são cruciais para obter resultados mais rápidos e com qualidade comprovadamente superior. São elas:
inseminação artificial em tempo fixo, transferência de embrião e fertilização in vitro. Lembrando que sempre os bons resultados na produtividade leiteira são obtidos por meio da combinação entre o melhoramento genético e de aprimoramento do manejo do rebanho. Investir em um desses aspectos sem se dedicar ao outro pode diminuir todos os resultados. Quais os benefícios que podem ser obtidos com essas técnicas? Bem, nós temos a maior produtividade, melhor qualidade do leite, redução dos custos de produção, produção em menor tempo, redução e controle de doenças sexualmente transmissíveis entre bovinos e a padronização dos rebanhos que desenvolvem características semelhantes de produção.